Boa noite, meus amados. Boa noite, boa noite. Boa noite, também boa noite. Para quem não é, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 24, a partir do versículo 24. Se você não percebeu, ainda não se deu conta, nas últimas pregações que tivemos aqui na igreja, parece que a gente só falou da vida de Paulo, Marcelo pregou bonito demais sobre a vida de Paulo, Alex pregou, pastor pregou. Não estou copiando ninguém, mas a gente vai falar sobre Paulo também. A vida dele é rica, a Bíblia é rica demais de textos. A gente pode, às vezes, falar do mesmo texto e aprender uma coisa diferente. É todo dia que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo diferente. Pronto, já está orado, Lisandra já orou por mim, obrigado, viu, Lisandra? Orou pela palavra. Então, que Deus abra nossos ouvidos, nossos corações, aqui em todos os lugares onde a palavra dele está sendo pregada nesse momento. Atos 24, a partir do versículo 24 até o final do capítulo. É só até o 27. E diz assim, vou ler ali para a gente poder ficar na mesma versão. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Amém, até aí está ótimo. Como já oramos, a gente já pode aproveitar e remir o tempo. Quero contextualizar você sobre o que estava acontecendo nesse instante. A gente falou que Paulo viajava, que Paulo ele plantou diversas igrejas por aí. Se você pegar, ele foi o cara mais prolífero no Antigo Testamento no que diz respeito a cartas. Ele enviava as igrejas que ele fundou, de sua grande maioria, algumas delas não. Mas Paulo escrevia, ele fundava igrejas, ele escrevia, ele se comunicava, e a gente conhece ele por isso. A gente conhece ele mais pelas viagens e pelas igrejas que ele fundou. E muitas vezes a gente esquece pelos apertos que ele passou. A gente esquece pelas pedras que ele tropeçava, pelos problemas que ele enfrentava. E eu quero lembrar você que desde o capítulo 20 do livro de Atos para frente, tudo que podia acontecer de ruim com Paulo aconteceu. Seguindo os padrões humanos, dali para frente foi só para trás, irmão Renato. Nada mais deu certo se a gente olhar pela nossa visão humana do que é sucesso na vida de alguém. Desde o capítulo 20 de Atos, Paulo começa sua viagem de volta a Jerusalém, onde ele sabia que seria preso e enfrentaria diversas prisões. Lá em Atos, capítulo 20, versículos 22 e 23, nós podemos ler: agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Isso é Paulo falando. Sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. O Espírito Santo não falou que a vida dele ia ser tranquila. Olha, Paulo, agora é só sucesso, agora é só vitória. Pelo contrário, o Espírito Santo alertou que ele enfrentaria prisões e sofrimentos. No capítulo 21, então, quando ele chega em Jerusalém, no capítulo 21 e 22, a gente vai ver que os judeus empurraram Paulo, tentam matá-lo, e ele acaba sendo preso pela guarda romana, e por se identificar como cidadão romano, ele é levado ao palácio de Herodes, à sede do governo, onde ele fica sob a guarda desse rapaz que a gente viu o nome dele, sob a guarda de Félix. Félix era o governador de toda aquela região. E o mais legal é que quando a gente vê falar sobre isso aí, ele fica ali, mas não fica à toa. Quantos de nós, se estivessem presos, se estivessem
vivendo uma vida onde não tem obrigações, ficaria à toa. E Paulo não. O que acontece é que Paulo é julgado e mantido preso. E nesse interim acontece o seguinte: a curiosidade de Félix. Se a gente pegar lá no versículo 24, diz: vários dias depois, ou seja, dele ser apresentado ao julgamento, vários dias depois, Félix veio com sua esposa e mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a sua fé em Cristo. Félix mandou chamar Paulo. E aí a gente vê a curiosidade. As pessoas são, por natureza, curiosas. Quem nunca se perguntou como você aperta o interruptor e acende uma luz? Talvez para você que entende elétrica, você fala, isso é fácil. A fase, o neutro, os dois entram em contato e a luz é consumida com luminosidade, é transformada. Olha que bonito. Mas até para a gente saber isso hoje, o irmão Reinaldo está concordando comigo. Isso aí mesmo, é preciso mesmo. Até para a gente saber isso hoje, isso exigiu uma curiosidade da nossa parte. Só que essa curiosidade não era infundada, não era firmada em alguma coisa diferente. Se você abrir no versículo 22 desse capítulo que a gente leu, não precisa projetar não. Fica explícito que Félix tinha um bom conhecimento do caminho. Quando ele fala do caminho, é da vertente religiosa que seguia os passos de Jesus, do cristianismo, que naquele tempo ainda não era denominado cristianismo, era denominado o caminho. Então eles tinham um bom conhecimento, mas mesmo assim ele mandou trazer Paulo em sua presença. O ser humano ele tem a necessidade de conhecer Jesus. O ser humano ele tem a curiosidade. As pessoas às vezes, elas, por mais que leiam a Bíblia, por mais que elas conheçam os personagens, por mais que elas vejam a novela da Record, ela tem uma necessidade de conhecer. Estava aqui falando agora com uma aluna, ela falou que ela está estudando o livro de Efésios. Eu falei, olha, eu tenho um livro aqui, você quer emprestado? Ela quer. Porque a gente é curioso, a gente quer aprender mais. Quando você não é curioso para as coisas de Deus, você acaba sendo curioso para uma outra coisa. Todo mundo tem a curiosidade, todo mundo quer aprender alguma coisa diferente. E Félix vai lá e chama Paulo e fala assim, vamos conversar. O homem mais importante da região chama um prisioneiro para conversar. Muitas pessoas ficariam sem graça, muitas pessoas ficariam impressionadas, muitas pessoas se sentiriam oprimidas frente a essa realidade. Mas Paulo, ele me mostra algo sensacional. Paulo mostra que ele acreditava no que ele escrevia. Porque você escrever é uma coisa muito fácil. O mais difícil é você acreditar naquilo que você fala. Quando a gente abre a Bíblia, esse texto projetado, lá em Romanos, capítulo 1, versículos 14 e 15, Romanos 1, versículos 14 e 15, Paulo se declara: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo escreve isso aí, provavelmente na cidade de Corinto, indo de volta para Jerusalém. Fala, olha, eu quero ir ter com vocês, eu sou devedor de vocês. E por que eu sou devedor? Porque me foi depositado o Evangelho. Eu não posso simplesmente sonegar isso a ninguém. Eu não posso simplesmente esconder uma notícia boa nessa no bolso. O Evangelho são as boas novas de Deus. Ele veio para poder salvar o homem. E Paulo, ele se sentindo devedor, como ele escreveu antes dessa situação com Félix, ele se escrevendo como disposto. Ele poderia muito bem falar, não, esse cara não merece. Mas Paulo fala, não, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Ou seja, eu não vou fazer exceção de com quem eu vou falar do Evangelho. Eu vou falar do Evangelho daquela pessoa mais simples até a pessoa mais importante. Paulo não fazia distinção de pessoas. Era um cara que pregava em grandes praças e um cara que pregava para um único homem e sua esposa, quando eles queriam ouvir falar da palavra de Deus. Ele falava da pessoa mais importante à pessoa mais simples,
usando a linguagem adequada com cada uma delas. E eu vejo que Paulo vai lá e ele era realmente comprometido com o que ele escrevia. E muitos de nós hoje a gente acha bonito, a gente acha legal falar isso, mas a gente não tem coragem de falar de Deus para as pessoas à nossa volta. A gente não tem coragem de falar de Deus para as pessoas que a gente considera que são mais importantes. Com medo por vergonha, por outro problema. Um texto que eu não separei, nem precisa projetar não, e é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Está lá em Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, onde Paulo fala: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para salvar. Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É uma outra pregação, não é para hoje não. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Como é que eu vou ter vergonha de uma coisa que é a mais poderosa do mundo? E Paulo não abria mão disso. Muitas pessoas estão curiosas, com vontade de aprender a palavra de Deus. Algumas pessoas até conhecem, mas falta uma vivência pessoal com ela. O grande problema que as pessoas têm com a matemática é o mesmo problema que as pessoas têm com a Bíblia. Não é a dificuldade de entender que aquilo é importante, é a dificuldade de conseguir aplicá-lo no seu dia a dia. Quando a gente entende que uma coisa é importante para o nosso dia a dia, a gente aprende ela com mais facilidade. E as pessoas, quando não praticam, quando não entendem a necessidade de vivenciar, de ter essa experiência, elas não conseguem ter essa vontade de aprender a palavra de Deus e de levar essa palavra às outras pessoas. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo fala: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Ou seja, não estou fazendo nada demais em pregar o Evangelho, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E muitos cristãos hoje não levam em conta isso. Paulo fala: olha, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque eu não estou fazendo nada demais. Essa tarefa me foi imposta. Foi imposta a Paulo, mas foi imposta também a mim e a você. Não acho que pregar o Evangelho é pegar um microfone, vir aqui, abrir um texto da Bíblia e falar: não. Longe disso. Pregar o Evangelho é você viver cada dia naquela situação que você não gosta, naquela situação que você atrapalha. Quando você poderia lucrar sendo desonesto, você fala assim: não, esse não é o Evangelho que eu aprendi. Não é assim que funcionam as coisas, não. Eu sou servo de Deus. E a pessoa vê: caramba, esse cara vai abrir mão disso? Não acredito. Essa é a parte difícil. Pegar o microfone e subir aqui é fácil. Se você não fala em público, não tem problema. Eu garanto que o Caleb vai falar em público como ninguém, melhor do que eu, porque ele está sendo preparado para isso. Guilherme, você perdeu. Seu irmão vai ser muito melhor que você nisso. Mas fica tranquilo, é para a glória de Deus. Ele está aprendendo. Eu comecei a ter um mês inteiro também para na frente. Hoje em dia eu posso falar para quem eu quiser. Para mim é tranquilo, mas eu não me glorio por isso. Isso é uma obrigação que Deus me deu. É uma obrigação no sentido de ser pesado, de ser imposto, de ser algo que me castigue. Não, longe disso, é um prazer falar de Deus para vocês. Mas é algo que eu tenho como finalidade na minha vida. Não simplesmente pregar, mas viver. E além de tudo, Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele escreve um futuro pastor, viu, Marcelo? Igual você. Paulo vai lá e escreve: olha, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Você tem que estar disposto, irmão. Pregue a palavra, esteja preparado. Quando? A tempo e fora de tempo também. Quando for oportuno e quando às vezes não for oportuno. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que ele fala assim: ó, você deve falar o tempo inteiro de Jesus. E quando você puder, você usa até palavras. Você tem que viver Jesus na vida das pessoas. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá para poder levar o Evangelho.
Paulo preso, Paulo, durante 2 anos, teve essa oportunidade de ir pregando para Félix, e pregando a toda a guarda do palácio, e pregando a cada pessoa que ia tendo com ele. Só que aí a gente entra no segundo ponto. Paulo não simplesmente falava de Jesus, ele não simplesmente vivia Jesus. Quando Paulo tinha oportunidade, diz assim no versículo 25, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. Paulo não falava à toa. Diferente do que a gente vê alguns pastores aí, graças a Deus que a igreja não é assim. Se fosse, não estava mais aqui. Alguns pastores que não pregam a Bíblia. O pastor vem para cá e fala de qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. A igreja investe em tanta coisa, menos no estudo da palavra. E Paulo vai lá e fala, olha, ele vai lá e fala acerca da justiça, ou seja, do que Deus faz, do domínio próprio, da obra de Deus em nossas vidas e do juízo vindouro. Ele fala de todos os aspectos possíveis da vida através da Bíblia. E muita gente não entende. O Evangelho tem sido tratado de qualquer forma em algumas igrejas. Aqui não, graças a Deus. Em algumas tem sido tratado de qualquer forma. E isso não é um assunto novo, não. Quando a gente lê Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9, a gente tem a convicção que isso aqui é antigo. Paulo vai lá e escreve a carta e diz, olha, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo não se furtava ao seu direito e o seu dever de dizer a verdade. Hoje, em algumas igrejas, nós vemos a palavra de Deus suavizada, um evangelho light, que só fala que Deus é amor. Vem do jeito que você está e fica do jeito que você está. Permanece. Continua assim. E quantas igrejas têm levado um bocado de gente para o inferno? Porque o pastor quer ser popular. É difícil você levar uma mensagem, às vezes, mais dura. Mas é necessário. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 16 e 17, sendo que o 16 é o meu favorito, está escrito assim: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Aquelas pessoas que se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem, porque desejam afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. A verdade é que tem muita gente que não aguenta ouvir a verdade, porque está acostumada a ouvir mentirinha, a ouvir historinha da carochinha. E quando um pregador, quando uma pessoa aperta um pouquinho mais, fala um pouquinho mais da palavra de Deus, de como ela tem que mudar você, de como você é mudado, de como você é moldado, de como você não deve seguir um padrão mudando, é igual a história do parafuso, né? Você aperta, 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 até que ele espana. Tem gente que não aguenta ouvir a verdade. E já sabendo disso, hoje em dia nós temos os coaches, né, que sobem nos cultos só para falar: olha, Jesus te ama, olha, vai dar tudo certo na sua vida. Eu ia falar o nome do pregador até Marcelinho começar a gravar, Marcelinho. Eu estava assim: opa, vai dar para falar o nome dele, mas não vou poder falar, né? Mas a mensagem mais escutada nos últimos 15 dias na internet trazia um pregador falando sobre Jesus nos conceder
aquilo que nós olharmos, tudo aquilo que nós desejarmos. Ele fala que Deus não coloca um sonho no seu coração, Marcelo, se ele não for da vontade dele. Que não acontece você olhar para uma coisa, de você tocar, de você querer, desejar. Deus não deixa se não for para te dar. E a gente sabe que isso é mentira. História da carochinha, que o camarada sobe no púlpito e fala uma besteira dessa, e prega e viraliza na internet, e graças a Deus, pastores sérios, homens de Deus sérios, rebateram isso rapidamente. Meu amigo, enganoso é o coração do homem. Falei aqui aquele dia na EBD e falo agora. Se Deus me desse tudo aquilo que eu mereço, eu estava no inferno. Eu sou mau, sou ruim, sou pecador. Amém. Está vendo? Retumbante. Sou pecador. Chegou, até o som concordou comigo, viu? Concordou com você também. Vamos supor que a gente cometa 3 pecados por dia, como diz. Corta o retorno aí. Esse diretor, não, está tranquilo. Vamos supor, assim como diz no livro do Hernando Dias Lopes, que nós cometamos 3 pecados por dia. 3. Tá bom, irmão Reginaldo? O senhor ficou com raiva, o senhor fez outras 2 coisas aí. Tudo em pensamento, né? O senhor não ofendeu ninguém, o senhor só pensou. Né? 3. Por ano, dá mais de 1000. Eu estou com 38. Então são 38.000 pecados. No duro mesmo assim, né, na conta, o que eu mereço é o inferno. Mas tem pregador que fala, não, Jesus te ama desse jeito. Pode ficar desse jeitinho que você está. Pregação coaching. E Paulo, não. Paulo falava acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Tudo isso apoiado na Bíblia. Tudo isso apoiado na palavra. Tudo mostrando, olha, a justiça de Deus é essa. Olha, apesar disso, nós temos que ter domínio próprio. A palavra de Cristo ela vai nos mudando e nos moldando. E além de tudo, existe o juízo vindouro. E sabe o que acontece nisso aí? Assim como várias pessoas fazem hoje, o que aconteceu com Félix foi que ele teve medo. Ele teve tanto medo que disse, olha, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, eu mando te chamar de novo. Daqui a pouco, quando eu esquecer tudo que você falou, eu chamo você de novo. E as pessoas acabam fazendo isso nos dias de hoje, né? Elas acabam vindo à igreja só no domingo, lendo a Bíblia só no domingo, escutando um pouquinho, porque quando a gente sofre só um pouquinho, Marcelo, a gente vai, escuta, não, estou com medo, eu vou embora, depois eu leio um pouquinho de novo. E a grande verdade é que a consciência humana nos acusa de que isso tudo é verdade. A consciência que a gente tem da existência de Deus nos acusa de que isso tudo é verdade. Ninguém nasce ateu. Que brinca que o ateu existe até o avião entrar numa zona de turbulência. O avião balançou, não tem mais ateu. O camarada já se apega em Deus e vai embora. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 20 a 23. Na tela. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Já repararam que não existe civilização sem religião? Não existe. O homem tem consciência de que Deus existe. Os índios
foram lá e fizeram o panteão deles, né? Eles sabem que a natureza não criou sozinha. Eles sabem que existe um Deus. Se você pegar também os vikings, eles sabem que existe um Deus. Lá no Japão, na mitologia deles também tem todo um panteão. O panteão que a gente fala são vários deuses. Todos eles, todo homem sabe lá no fundo da sua consciência que Deus existe. Todo homem sabe lá no fundo o que é certo, o que é errado. Todo homem sabe que tudo aquilo que ele faz de ruim vai ser castigado lá na frente. Todas as religiões, todos os povos sabem disso. E por isso, Paulo fala que eles são indesculpáveis. Não tem como Deus desculpar, gente. E é nessa consciência que a gente tem medo. A nossa consciência nos acusa. E quando alguém prega a palavra para a gente, que a gente está, mais ou menos, a gente já, eita, é para mim, peguei. E começa a andar direitinho. Imagina Félix. Félix conhecia, mas ele teve medo. Ele se sentiu ameaçado, se sentiu abalado. Por quê? Porque o estilo de vida que ele vivia, ele não estava disposto a abandoná-lo. Ele sabia que seria castigado. Todo homem sabe lá no fundo que Deus existe. Basta você falar. As pessoas, elas estão sensíveis de uma maneira ou de outra. Eles sabem que Deus existe. E muitas vezes a gente não entende que Félix teve medo porque na consciência humana dele, Deus se manifestou. Ele não conseguia negar a existência de Deus. E muitas vezes a gente não quer falar de Deus, porque ofende, porque a pessoa vai se sentir mal. Como diz lá em Minas, né? Problema seus. Tem nada a ver com isso, eu falo mesmo. Né? Na verdade, isso é muito bom, a gente entender tudo isso que está acontecendo. E lá no final desse encontro com o Evangelho que Félix teve, ele teve que tomar uma decisão. Assim como um dia eu tomei, como um dia você tomou, ele também tomou. E adivinha o que ele fez? Ao mesmo tempo, ele esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente, e conversava com Paulo, direto, ele trocava ideia com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter as simpatias dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Félix podia ter tomado qualquer decisão, mas a decisão que ele teve foi manter a simpatia dos judeus. E eu quero deixar bem claro a você que essa foi a decisão errada. Muitas vezes, para manter a simpatia de algumas pessoas, para poder ser bem recebido no lugar, a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente sabe que é a verdade. Para você não ser podado, para você não ser tratado mal. Mas aí eu lembro que Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Quando ele fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não tem como. Se eu fizer tudo que Deus manda, com certeza as pessoas vão ficar chateadas comigo. E com certeza eu não estou nem aí. E quanto mais aí eu estou porque as pessoas acham de mim, do que Deus manda fazer, quer dizer que eu não sou servo de Deus. Quando Paulo fala o termo servo, a gente já pregou sobre isso ano passado. Né? O termo servo, principalmente que ele usa lá em Romanos capítulo 1, não serve alguém de serviçal, alguém que presta serviço remunerado. É de escravo. E o escravo não tem vontade sobre a sua própria vida. Ele faz aquilo que o seu Senhor designa, aquilo que é para agradar o seu Senhor, aquilo que é determinado por Ele. Então, se eu ainda não estou fazendo tudo que o meu Senhor quer dizer que eu tenho 2 senhores. E lá em Mateus,
capítulo 6, versículo 24, diz assim, último texto, Malu. Obrigado, viu? Deus te abençoe demais. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou a mamon, em outras versões. A grande realidade é que a gente não é servo de Deus se a gente não faz a vontade dele única, exclusivamente. Se eu ainda estou cheio de vontades, eu não sou um servo. Eu no máximo estou ali andando perto. Eu no máximo estou igual Félix, né? Que entendia, que era claro para ele sobre a palavra de Deus algumas coisas, mas ele não vivenciava aquilo. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que nos posicionar. Ou bem, eu sigo a vontade de Deus, eu escuto, eu sigo, eu falo da vontade de Deus na vida das pessoas, ou eu não sou servo de Deus. As duas coisas não andam, não tem como andar de mão dada. A grande lição que a gente tem aqui é, só recapitulando, todo mundo tem a curiosidade de saber o que Deus pode fazer, de ouvir a palavra de Deus. Outro ponto é, não sou eu que escolho o que eu falo, é o Senhor que determina. Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, ele falou apenas o que Deus mandou que ele dissesse, nenhuma palavra mais. Não adianta eu querer acrescentar minha opinião, não adianta eu querer acrescentar as minhas condições, a palavra de Deus por si só já faz tudo. Terceiro ponto, a consciência do ser humano já vai falar que Deus existe, já vai acusar a gente de que ele está errado. E quando a gente abre isso aí, o Espírito Santo vem e nos convence de tudo. Depois disso, quarto ponto, eu não consigo mais manter a simpatia das pessoas, porque no fundo, não me interessa mais. Me interessa agradar a Deus. Se vai desagradar você, eu não tenho mais compromisso com você. Eu não quero mais a sua aprovação. A gente tem que entender, né? Eu não quero mais a aprovação das pessoas que me rodeiam, eu não quero a aprovação do meu chefe, eu não quero a aprovação do meu vizinho, eu quero a aprovação de Deus. E muitas vezes a gente esquece desse pontinho importante. Não tem como agradar as pessoas e agradar a Deus ao mesmo tempo. Tem uma frase que diz que nem Jesus agradou todo mundo. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Então, porque Jesus não se preocupava em agradar todo mundo. Jesus se preocupava em fazer a vontade do Pai. Se eu e você somos cristãos, significa o quê? Pequenos cristos, ou seja, alguém que segue o exemplo de Cristo, que a gente não se preocupe mais com o que as pessoas vão falar da gente. O mundo diz que a gente é doido. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se a gente abrir a Bíblia, esse texto não estava, por isso que eu vou abrir aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, quem achar primeiro lê, mentira, diz que ai meu Deus, só porque eu peguei ali que eu não vou achar, está marcado na outra, versículo 22, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É uma doideira a pregação. O mundo não entende. O mundo não entende o motivo da gente estar feliz, da gente largar a nossa casa quarta-feira à noite para poder vir para a igreja orar, para poder vir para a igreja ouvir a palavra de Deus. O mundo não entende, porque a pregação é loucura. Ela não faz sentido para eles. Mas a partir do momento que você entende isso, essa loucura se torna algo prazeroso.
essa loucura se torna a nossa vida. A gente entende que, na verdade, quem está louco é o mundo, que está andando a caminhos a passos largos com a perdição. E a gente está andando na contramão. Andar na contramão é perigoso. Andar na contramão é trabalhoso. Andar na contramão nos traz problemas. Mas é andar na contramão nos faz caminhar com Deus. Amém? Amém, meu. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por teu amor, Pai, por tua bondade, porque um dia alguém se propôs a sentar conosco e pregar a tua palavra. Alguém se propôs, Pai, através dessa loucura de pregação, nos explicar, Pai, sobre a tua justiça, nos explicar, Pai, sobre o que o Senhor faz nas nossas vidas, nos explicar, Pai, sobre o que o Senhor tem feito. Alguém falou, Pai, sobre a justificação. Alguém falou, Pai, de como o Senhor faz justos os pecadores, Pai. Não porque nós mereçamos. O Senhor nos faz justos, Pai, através da tua graça, Pai. Pela tua graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer, Pai, para ganhar salvação como prêmio. O Senhor já fez tudo. Não é o que nós fazemos para o Senhor, Deus. É o que o Senhor já fez por nós. É aquilo que o Senhor conquistou, Pai, na cruz. Por isso, a tua palavra, em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E um dia alguém teve muita paciência, Pai, para sentar e explicar para mim isso. Alguém, Pai, vivenciou isso na minha vida. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo pela vida da minha mãe. Porque, por mais que ela tivesse, Pai, poucas condições de me ensinar, ela me mostrou. Por mais que ela não pudesse falar com palavras, ela viveu. Porque é o amor de Deus, que é a transformação da vida que Deus propõe para o ser humano. E eu pude entender. Que eu possa, Pai, ter a coragem de levar, Pai, a tua palavra. Que eu possa estar pronto. Que eu possa estar disposto. Pai, que nós não nos envergonhemos do Evangelho, Pai. Porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Que nós possamos, Pai, levar a tua palavra aquelas pessoas que precisam. Que nós possamos ter o compromisso, Deus, de levar a tua palavra à pessoa mais simples, à pessoa mais importante, à pessoa com maior conhecimento, Pai, aquele que não sabe nada. Que nós possamos estar com corações abertos. A Bíblia diz que a sua palavra, Pai, que o Senhor se mostrou, Pai, a Salvador a todos os homens, Pai. Senhor Deus, a tua graça, Pai, alcançou cada pessoa aqui nesse lugar. A tua graça, Pai, não tem limites, Pai, geográficos, não tem limites de idioma, não tem limite de conhecimento, de etnia, de cor da pele. Pai, o Senhor, através do poder do Evangelho, alcança diversas pessoas. Que possamos nos colocar como instrumentos, Pai. Que o Senhor possa nos usar na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, que as pessoas, Pai, possam ter em nós alguém que elas possam convidar para falar da tua palavra. E quando chegar esse momento, nós estejamos prontos a levar apenas o Evangelho do Senhor. Nada mais. Nós possamos levar a tua palavra verdadeira, impactante, que é penetrante, Pai. Aquela palavra que vem e divide, Pai, os ossos, a medula, aquela palavra que vai de encontro à vida das pessoas. Que sim, coloca medo, que mostra, Pai, quanto nós somos falhos, mas é aquela palavra que transforma cada um de nós. Que possamos ser agentes de transformação. Que o Senhor nos leve daqui, Pai, hoje cientes, que não importa se em cadeias, se em prisões, se em liberdade, se tendo muito dinheiro, se tendo nada. Se tiver uma multidão, uma única pessoa, possamos estar dispostos a levar a tua palavra que precisa dela. Leva-nos para casa de segurança, Pai, nos abençoa quem está escutando essa mensagem lá no YouTube, que o Senhor possa alcançar os nossos corações. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Obrigado pela paciência, obrigado por ser de casa, obrigado por ser de igreja, que o
o Senhor nos dê cada dia mais oportunidades de levar a palavra dele. Talvez você não leve preso igual Paulo. Espero que não, viu? Não vai ser preso assim não. Mas você leve essa palavra, essa mensagem cada dia mais. Levou a palavra aqui, gente. Muito obrigada, grupo. Muito obrigada também por cada um de vocês que está aqui presente e por oração silenciosa por estar encerrado. Amém.